A paz do Senhor, mais um culto de oração vamos fazer, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. E Deus vai falar conosco novamente através da sua palavra. E vamos orar. Sempre devemos orar pelas nossas autoridades. É o dever do cristão, é o que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos começar orando pelas autoridades, por nós também e pelas pessoas que Deus quer que a gente ore, aquelas pessoas que Ele coloca sempre em nossos corações. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por mais um dia. Quero te louvar por esta oportunidade. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade, a tua misericórdia que dura para sempre e que se renova a cada manhã. Perdoa todos os nossos pecados. Nos purifica, Jesus Cristo, com teu sangue precioso. Vem, meu Deus, ao nosso encontro. Invocamos a tua presença. Vem para perto de nós. Quero colocar diante de ti, meu Deus, o nosso presidente. Perdoa os pecados dele. Abençoa a vida dele. Inclina, meu Deus, o coração dele para a tua vontade. E faz, meu Deus, na vida dele o teu infinitamente mais. Abençoa a nossa nação, meu Deus. Abençoa a nossa nação com a tua paz, com o teu temor. Repreende todos os demônios que agem nessa nação e traz a tua bênção sobre o nosso Brasil. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos, em nome de Jesus. Entregamos a ti também, meu Deus, as nossas vidas e as nossas famílias. Que o Senhor esteja abençoando cada família neste momento, enviando o teu socorro em favor das famílias, trazendo a tua paz, a tua bênção, a tua proteção. Que haja, meu Deus, harmonia nas famílias e que haja o teu temor. Obrigado pela tua palavra, por tudo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Fala conosco, ó Deus. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. O que eu vou ler está escrito em Isaías 43, versículo 25, que diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ah, que palavra linda, que coisa linda. Então Deus diz que apaga as nossas transgressões e nossos pecados Ele não lembra mais. Então é tão bom saber disso. Mas a Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados e deixar. Então, com certeza, Ele vai apagar as nossas transgressões, os nossos pecados, e Ele não vai lembrar mais. Mas nós temos que confiar nessa palavra. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, nós devemos confessar e deixar aquele pecado que muitas vezes nós cometemos e que não conseguimos nos libertar dele. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele nos liberta verdadeiramente. Então, se confessarmos e deixarmos, vamos alcançar misericórdia. E pode ter certeza que dos nossos pecados, Deus não lembra mais. Deus é muito bom, muito misericordioso. E Ele diz que não lembra mais. Muitas vezes nós lembramos do nosso pecado. O diabo fica nos acusando daquele pecado que a gente já deixou e que a gente já pediu perdão. Mas muitas vezes nós tanto acreditamos na mentira do diabo, como também não cremos que Deus é poderoso para perdoar. Então tem pecados que muitas vezes a gente já confessou, Deus já perdoou, e o diabo fica nos acusando e nós acreditamos. Então aquele pecado, meu irmão, que você confessou e deixou, pode ter certeza que você já alcançou misericórdia. E dos teus pecados, Deus não lembra mais. Você é uma nova criatura. Jesus já purificou você de todo pecado, de toda maldade.
e Ele não lembra mais do seu pecado. Pode ter certeza disso. E em Hebreus também fala sobre esquecer. Diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais. Então Ele nunca mais vai lembrar. Você confessou, meu irmão, e deixou, se sinta livre, perdoado. Deus te perdoou, porque é o que Ele promete na palavra dele. Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Eu lembrei de uma história, não sei se é verdade, sei lá, mas é uma história muito interessante. Que um pastor chegou numa certa cidade e tinha um homem que se achava o condenado da cidade, porque ele dizia que tinha um pecado, que era muito pesado esse pecado dele, e que Deus não perdoava ele, e que esse pecado era tão grande que ele não confessava, não tinha coragem de dizer a ninguém para pedir ajuda. E passaram vários pastores por aquela cidade e ele não disse a história. Aliás, não conseguiram resolver a história dele. E ele disse que aquele homem vivia constrangido, angustiado, que ele achava que Deus não ia perdoar o pecado dele. Ele achava que o pecado dele era imperdoável. E aquele homem se isolou, e era um homem conhecido na cidade. Todas as pessoas da cidade sabiam a história dele. E tinha até pena dele, mas ele dizia que para ele não tinha mais jeito, que o pecado dele não tinha perdão. Só que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. E chegou um pastor nessa cidade e foi conversar com esse homem. E ele disse: pastor, o meu pecado é muito grande. Eu tenho vergonha de Deus, do meu pecado, que eu acho que Ele não vai me perdoar. Eu acho que Deus vive lembrando do meu pecado, como eu me lembro também. E o pastor disse: mas eu gostaria de lhe ajudar. E o pastor disse que queria ajudar ele. Aí ele disse: tá certo, o senhor vai me ajudar como? Ele disse: olha, eu vou orar, vou jejuar e vou colocar diante de Deus, vou pedir para Deus me revelar o seu pecado e vou dizer a você que Deus perdoa, para você acreditar nessa promessa. Ele disse: tá certo, pastor, ore. E o pastor saiu daquela casa e foi orar, e foi jejuar, e se colocou diante de Deus. E disse: Deus, que pecado é esse desse homem tão grande que ele disse que o Senhor não pode perdoar? Aí Deus disse: olha, diga para ele que dos pecados dele eu não me lembro mais. E aquele homem saiu dali maravilhado, porque ele tinha algo para dizer àquele homem, para que aquele homem acreditasse no perdão de Deus. E o pastor saiu dali cheio de alegria e foi lá e disse: meu irmão, eu vim lhe dizer algo. Ele disse: Deus revelou o meu pecado. Ele disse: Deus falou comigo e eu tenho algo a lhe dizer. Aí ele disse: olhe, eu orei, jejuei, me coloquei diante do Senhor e o Senhor disse para mim, eu disse: Deus, revela o pecado do meu irmão para que eu possa ajudar, para que ele seja perdoado. E Deus disse: olha, diga para ele que dos pecados dele eu não lembro mais. Eu não lembro dos pecados das pessoas. Então aquele pecado, meu irmão, que você confessou, Deus te perdoou. Se você confessou e deixou, Deus te perdoou. Porque todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então se sinta perdoado, porque não é você que vai se perdoar, é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para te limpar, para me limpar de todo pecado e de toda iniquidade. Então se sinta perdoado, meu irmão, nesta noite, porque Jesus te perdoou e dos teus pecados Ele não lembra mais. Se sinta livre, perdoado
porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E Ele já te perdoou e lançou os teus pecados no mar do esquecimento. Vamos orar. Agradeça a Deus por esse perdão maravilhoso. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados. E dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Que possamos confiar em Ti, de que estamos perdoados, que somos livres, porque Jesus já nos libertou. Obrigado pela Tua promessa. Abençoa, meu Deus, a minha vida, me ensina a confiar em Ti, na Tua misericórdia na minha vida e na vida dos meus irmãos, que eles aprendam a confiar em Ti. Abençoa cada família, meu Deus, nesta noite e nos ajuda, meu Deus, a nos alegrar de saber que fomos perdoados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.